Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. O blog é criado para você tirar suas dúvidas sobre a palavra de Deus, dizer, olha, está acontecendo isso na minha igreja, aquilo, está certo, está errado. Esse é o objetivo do nosso blog desde a criação, né? Temos 1 ano da nossa página, 200 vídeos da palavra de Deus. E sempre a mesma reação de muitas pessoas, né? A rejeição da palavra. Não conseguimos entender, às vezes eu não consigo entender, porque as pessoas elas rejeitam tanto a palavra de Deus quando ela é dita com verdade mesmo. Ela bate ali de frente, ela confronta, as pessoas elas se irritam, elas começam a dizer coisas que não tem na palavra de Deus para nos atingir. Entrei numa página esses dias e postei mais ou menos uns 3, 4 vídeos da palavra de Deus que confrontava a prática do erro. E as pessoas começaram ali, muitas pessoas se juntar, roda dos escarnecedores, escarnecendo, zombando e falando um monte de coisa e kkk pra lá e kkk pra cá, xingando demoniado, semente do mal, você tem vários demônios praguejando de todo tipo. E a gente se sente só porque muitas pessoas, aí apareceu uma menina, né, que ela começou a defender, falou, olha gente, se está escrito, temos que dar uma atenção, né, e aí começaram ali a falar contra ela também, e a gente se sente às vezes o que? Só, porque as pessoas começam a criticar, começam a zombar, começam a caluniar, começam a kkk pra lá, kkk pra cá, e isso, aquilo outro, a gente sente só ao ponto de imaginar, né, poxa Deus, várias vezes, gente, eu quis parar, não quis mais gravar a palavra, até que Deus enviou o meu amigo Rafael Rodrigo Prudente, quero mandar um abraço para ele, sempre está acompanhando os nossos vídeos, e ele disse, olha, eu estou nessa fé, né? Ele começou a ver a palavra dita com verdade, me disse muitas palavras de ânimo, Deus me animou, tem ajudado com muitos temas, né, da palavra de Deus, e eu agradeço muito ao Senhor por isso. E aí, em certo momento, Elias, ele se sentiu sozinho, porque ele começou a falar, né, ali, né, mostrar o erro para o povo, quem era Deus e quem não era. E em determinado momento ele fugiu. Só que Deus disse assim, ó, você pode abrir aí em 1 Reis 19, 9, a qual, bem no finalzinho do 9, do versículo 9, Deus falando assim, ó. E eis que a palavra do Senhor veio a ele disse, que fazes aqui, Elias? Elias estava escondido, né, temendo, né. E ele disse assim, ó, e ele disse, no versículo 10, no capítulo 19 de 1 Reis, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conceito, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. E fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Então você vê aqui na palavra de Deus que qual ele declara assim, ó, e eu fiquei só. Eles derrubaram os altares, mataram os profetas à espada. Eles, quando fala que os filhos de Israel, gente, é o povo de Deus. O povo de Deus conhece a palavra de Deus, conhece Deus, sabe algo de Deus, aceitou Jesus. E naquela sala, muitas pessoas, elas são batizadas nas águas, né? Aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas a palavra diz aqui, ó, e ele disse, ó, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram
o teu concerto, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirar. Então, você vê que os filhos de Israel, o povo de Deus, eles se levantam contra profetas. E aí você vê um desabafo, né, de Elias para a palavra do Senhor, a qual ele disse: Senhor, os filhos de Israel deixaram a tua palavra, deixaram o seu conselho, deixaram a aliança, quebraram a aliança. Eles estão querendo me matar. Eles, se eles puderem, e o meu amigo Rafael Rodrigo Prudente, ele disse assim: olha, o Alex, como que está sendo na sala? Eu falei assim: olha, o bicho está pegando. Porque as pessoas, elas não querem ouvir mesmo a palavra. Ele disse assim: não, vai indo porque alguém sempre ouve, né? Ele falou. E a verdade é que ouve mesmo, porque duas pessoas escutaram, né? Uma realmente concordou, a outra é um rapaz que ele não concordou muito, né? Ele quis ser meu amigo e ficava, né, me descendo a lenha. Eu até falei pra ele que ele era tipo Judas, né? Porque duas caras, né? Falei pra ele, você tem que ter uma cara só, mano, não pode ter duas. Se você quer ser meu amigo e desce a lenha lá, assim, se alguém se desviar da verdade por causa de você, Deus vai cobrar essas almas de você. Aí ele começou pondo alguns temas a qual ele realmente notou, ele não concordou comigo de maneira nenhuma, mas ele notou que há erros a qual levam, né, porque a palavra de Deus está falando: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse que me ama, Jesus falou. Então, a gente começa a imaginar, né, começa a pensar, começa a meditar, começa a falar: poxa, quer dizer, o povo de Deus, eles podem abandonar o conceito de Deus, derrubar os altares, matar os profetas e buscar uma pessoa ou outra para tirar a vida, né? E às vezes muitas pessoas dizem assim: isso aí é levante do inimigo, do diabo. Mas aqui Elias, ele deixa claro, fala: os filhos de Israel, o povo de Deus, abandonaram o conceito. E Elias, ele se pôs escondido, e a gente vê que Deus, ele quer sempre falar, né? E o Senhor disse para ele assim, lá no versículo 18: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Então, você pode notar que a gente não está sozinho. Eu estou falando de Deus, estou falando da palavra de Deus, a palavra verdadeira, palavra que liberta, porque libertar da prisão, gente, não é fácil. Tenta você ir numa penitenciária, numa delegacia e soltar um preso de lá. Você pode, vá com esse intuito, se arme, vamos dar um exemplo, para você ver bem como que funcionam as coisas de Deus. Você vai se armar, vou ler uma palavra agora, espera um pouquinho. Olha aqui o que diz Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Olha só. Agora imagina, você foi chamado para você proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Agora, imagina, você vai se armar e você vai falar: não, eu vou lá tirar aquele preso, aquela pessoa que está presa naquele lugar, naquela penitenciária, naquela prisão. Aí você se arma, você pega uma arma qualquer aí, sei lá, que você consiga manejar, sem se machucar, né? Porque você vai ter que usar para você ir lá na prisão e tirar a pessoa. E aí você chega ali naquela penitenciária, aí você já vai se deparar com muros, né? Antigamente tinha aqueles
guardas ali nos cantos da penitenciária. Hoje eu não sei se existem, mas existem muitas câmeras. Né? E aí tem aquele portãozão enorme. E você vai ter que se identificar. Alguma coisa você vai ter que falar, né? Tem um lugar que você pode ir para se informar. E para você poder fazer uma visita. Então você vai ter que pegar essa sua arma. Você vai ter que começar a disparar nas pessoas ali. E você vai ter muita dificuldade, porque você também vai tomar um tiro. Então, comece a imaginar quanto difícil é libertar as pessoas das prisões. Como que é difícil. Então, essa dificuldade, ela nos mostra que a obra de Deus não é fácil. Que a obra do Senhor, ela tem um propósito a trazer a liberdade. A trazer o resgate. Sabe, a trazer que as pessoas venham abrir os olhos. Só que as pessoas não entendem. As pessoas acham que a gente é endemoniado, perturbado, uma pessoa que quer roubar as almas que estão nas igrejas. Não, a gente não quer roubar alma de igreja nenhuma, pescar em aquário, de jeito nenhum. A gente quer que as pessoas estejam nas igrejas, mas elas possam entender o que é certo e o que é errado. Que elas possam ter esse discernimento do que é certo e o que é errado. Porque não adianta só o simples fato de ir para a igreja. E para a igreja, gente, vocês têm que ver que isso não é assim para Deus comparado como nada, se você não obedecer. Então, é comparado como nada. Né? Mas agora, se você obedecer e ir para a igreja, é outra coisa. Né? Porque, vamos supor, se fosse, sabe, tanto assim, importantíssimo demais, né? Só ir para a igreja, só isso, mais nada, é como bater o ponto. O que acontece? Poxa, por que então se os imóveis são alugados, a igreja amanhã já é um bar, depois já é um lugar de prostituição, é um imóvel. Só que para Deus o que conta é você estar na obediência da palavra e ir para a igreja. A palavra diz claramente, diz assim, ó, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. Então, a palavra ela não pode mentir. Então você tem que ir para a igreja sim, mas você também tem que obedecer. Porque a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, ó, quem dera, né, fosse frio ou quente. Né? Porque se fosse frio, podia esquentar de novo. Agora, porque é morno, ele diz que vou vomitar você. Então, é muito triste, né? Porque Deus, ele não quer que a gente venha ser morno. O que é uma pessoa morna? A pessoa morna é aquela pessoa que ela vai para a igreja, mas não segue nada. Não quer saber de nada. Só leva as coisas de Deus na brincadeira. Sabe, não se empenha, está ouvindo que é errado e pratica o erro, mesmo assim. Então a pessoa morre, então quer dizer que Deus fala o que vai vomitar da boca dele. Abre aí, em Mateus 23, 34 diz assim, ó. Portanto, eis que vos envio profetas sábios. Aí, esses dias eu ouvi do irmão, né? Falei assim, o irmão debatendo. Não existe mais profetas. E eu ouvi isso dentro de uma igreja também, pela boca de um pastor. Que também fiquei sabendo que depois não era pastor, era presbítero. Então, gente, Elias, ele passou pelaquela situação de ter que fugir. Mas Deus falou que ainda existia muita gente que não dobrou o joelho, né? E que não beijou Baal, né? Havia muitas pessoas separadas, então era para ele, né, ter ânimo ali, né, com aquela palavra, porque ele achou que ele estava só. E aqui, a palavra de Deus fala que eis que vos envio profetas, ou seja, que Jesus, ele enviava profetas, e enviou profetas, e enviará profetas, eis que vos envio profetas, estou mandando profetas. E aí eu vi esse irmão repetir o que esse pastor que não era pastor, que é presbítero, falando assim, olha, não existe mais profetas. Existiam profetas no Velho Testamento, no Novo não existe. Mas a palavra é clara, gente. Eis que vos envio, eis que eu estou mandando profetas, sábios e escribas. E a um deles matareis, crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguirão de cidade em cidade,
para que sobre vós caia todo o sangue justo. Então você vê que a palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, você vê que Deus, ele não veio mudar nada. Tanto que Elias foi perseguido e Jesus, ele veio e ele ainda disse que enviaria pessoas, profetas, sábios, escribas, que iriam perseguir. Então se perseguem pessoas que falam de Deus há muito tempo. As pessoas, elas não aceitam, gente, porque elas criam um Deus que não é Deus na cabeça delas. Elas criam um mandamento que não é um mandamento que Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito, então as pessoas usam a palavra de Deus para criar uma doutrina que não é de Deus, doutrina que não passa de doutrina de homens, e começam ali a trabalhar a cabeça do povo para que o povo fique escravo da igreja, né, criando um Deus que não é Deus, servindo um Deus que não é Deus, e ficam ali como ovelhas, né, perdidas ali, e pronta para o lobo pegar. Então eu quero que vocês venham meditar, gente, que as pessoas podem chamar de demoniado, perturbado, isso, aquilo, outro, e começam a falar e a gente possa até se parecer só. Você pode estar se sentindo só por pregar a palavra de Deus, ser criticado, zombado, zombaria, a roda dos escarnecedores se levantarem contra você, as línguas se levantam contra você, mas fique firme, porque Deus, ele que peleja nossas batalhas. Deus é que ele promete que essas pessoas vão perseguir mesmo, vão zombar mesmo, gente, vão zombar, mas que para que sobre elas caia todo o sangue justo. Para isso que Deus permite isso. Então, não se preocupe que toda pessoa que se levantar contra você, contra a minha vida, se a gente estiver na palavra de Deus, é porque ela vai cair. Deus está permitindo o levante, porque Deus tem que tratar com a pessoa que está se levantando contra a sua vida. E a palavra tem que se cumprir. Deus não vai contra a vida de ninguém sem um motivo. Ele é Deus, ele é poderoso, ele é justo, ele é fiel à palavra dele. Então entrega essa palavra nas tuas mãos e lembre-se sempre que Jesus, ele envia as pessoas para falar a palavra com verdade. E se você se sentir ofendido com a palavra da verdade, se você não aceita a palavra da verdade, dobre o seu joelho, se converta do seu mau caminho, que Deus será com você também. E Deus, ele é com as pessoas que amam ele. Jesus falou, aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é quem me ama. Eu entrego essa palavra nas suas mãos em nome de Jesus. Amém.